Senhores vereadores, verificação de quórum, por favor. Verificação de quórum. Esse projeto do Jardim Botânico, é a senhora perguntar para o Ronei e qual está. Tá. O parecer está pronto para assinar. Você podia ver o parecer para mim? Senhores vereadores. Professor Flávio, por favor, verificação de quórum. Marcos Tadeu, por favor, verificação de quórum. Sob as bênçãos de Deus, declaro aberta a presente sessão e peço a todos que, de pé, façamos uma saudação ao pavilhão nacional. Senhor secretário, a leitura de um salmo bíblico. Salmo 63. Ó Deus, Tu és o meu Deus, de madrugada te buscarei. A minha alma tem sede de Ti, a minha carne se deseja muito em uma terra seca e cansada, onde não há água, para ver Tua fortaleza e Tua glória, como Te vi no santuário. Porque a Tua bondade é melhor do que a vida, os meus lábios Te louvarão. Assim eu Te bendirei enquanto viver. Em Teu nome levantarei as minhas mãos, a minha alma se fartará, como de tutano e de gordura, e a minha boca Te louvará com alegres lábios. Em discussão, a ata anterior, não havendo quem queira fazer uso da palavra, a ata encontra-se aprovada. Senhor secretário, expediente do Executivo. Expediente do Executivo. Mensagens. 45. Encaminha projeto de lei que autoriza a abertura de crédito especial para movimentação de recursos do Programa Estadual de Transporte Escolar no valor de R$ 29.000. As comissões pertinentes. 46. Encaminha projeto de lei que autoriza a abertura de créditos suplementares às dotações orçamentárias, no valor de R$ 20.670.395,23, suplementação de diversas dotações orçamentárias necessárias ao pagamento de folha de salários do funcionalismo municipal e respectivos encargos patronais. As comissões pertinentes. Ofícios. Secretaria Municipal de Governo, 1005. Em resposta ao ofício 480 de 2016, encaminha documentação faltosa à prestação de contas do município, exercício 2015. Anexar ao processado, após a realização da conferência pela nossa assessoria administrativa dessa documentação. 1030. Encaminha prestação de contas do Fundo Municipal do Idoso, referente aos meses de setembro de 2015 a abril de 2016. As comissões pertinentes. 1031. Encaminha prestação de contas do Fundo Municipal de Defesa dos Direitos do Consumidor, referente ao mês de setembro de 2016. As comissões pertinentes. 1032. Encaminha prestação de contas do Fundo Municipal de Assistência Social, referente aos meses de setembro de 2015 a junho de 2016. As comissões pertinentes. 1046. Encaminha prestação de contas do Fundo Municipal do Idoso, referente aos meses de maio a julho de 2016. As comissões pertinentes, os documentos anexos na secretaria. 1047. Encaminha prestação de contas do Fundo Municipal de Esporte e Lazer, referente ao mês de agosto de 2016. As comissões pertinentes. 1049. Informa que foram entregues ao coordenador dos membros da equipe de transição
indicada pelo prefeito eleito, as informações de que trata o caput do artigo 34A da Lei Orgânica Municipal e disponibilizará a cópia do referido ofício a esta Casa. Qual que você leu, mamãe? À disposição dos senhores vereadores e senhora vereadora. Secretaria Municipal da Fazenda, 538/2016, encaminha os demonstrativos contábeis da Prefeitura referente ao mês de setembro de 2016. À disposição dos senhores vereadores e senhora vereadora. DME Distribuição S.A. DEMED, 619/2016, encaminha planilhas referente ao mês de agosto de 2016, contemplando os valores das faturas de consumo de energia elétrica da iluminação pública dos próprios municipais, despesas com obras e manutenção e arrecadação da CIP, contribuição para custeio do serviço de iluminação pública. Mais um aí para as comissões pertinentes. Atos oficiais, decretos. 12.004, autoriza o Departamento Municipal de Água e Esgoto a cancelar débitos. À disposição dos senhores vereadores e senhora vereadora. 12.005, autoriza a abertura de créditos suplementares no orçamento do Departamento Municipal de Água e Esgoto no valor de R$2 milhões. À disposição dos senhores vereadores e senhora vereadora. 12.006, designa o Dr. Mário Marques de Oliveira para responder pelo expediente da Procuradoria-Geral do Município durante as férias do titular no período de 10 a 23 de outubro de 2016. À disposição dos senhores vereadores e senhora vereadora. 12.007, designa o servidor Maurício Cato da Silva para responder pelo expediente do Departamento Municipal de Água e Esgoto, DEMAI, durante as férias do titular no período de 17 a 31 de outubro de 2016. À disposição dos senhores vereadores e senhora vereadora. 12.008, declara a empresa jornalística Nossa Senhora Aparecida Limitada, Jornal da Cidade, como diário oficial do município de Poços de Caldas. À disposição dos senhores vereadores e senhora vereadora. 12.009, nomeia a senhora Ângela Maria Nogueira para exercer o cargo em comissão de coordenadora do Centro de Artes e Esportes Unificados com os vencimentos estabelecidos em lei. À disposição dos nobres edis. 12.010, altera dispositivos do regimento interno da Prefeitura Municipal de Poços de Caldas, aprovado pelo Decreto 9.479. À disposição dos nobres edis. 12.011, concede autorização de uso a título precário, uso oneroso do espaço denominado Ginásio Poliesportivo Dr. Arthur de Mendonça Chaves, show do Legião Urbana. À disposição dos nobres edis. 12.012, abre créditos suplementares às dotações orçamentárias no total de R$ 3.089.532. À disposição dos nobres edis. 12.013, designa equipe de transição de governo para subsidiar o futuro prefeito do município de Poços de Caldas. À disposição dos nobres edis. 12.014, abre crédito suplementar à dotação orçamentária no total de R$ 250 mil. À disposição dos senhores vereadores e vereadora. 12.015, exonera pedido o senhor Antônio Eduardo Neves de Moura do cargo em comissão diretor do Departamento de Manutenção, Comunicação e Informática. À disposição dos senhores vereadores e senhora vereadora. 12.016, altera o decreto 11.801 de 23 de janeiro de 2016, que estabelece normas para a programação da execução orçamentária e financeira da administração direta e indireta para o exercício de 2016 e da outras providências. À disposição dos nobres edis. 12.017, nomeia os membros do Conselho Municipal de Acompanhamento e Controle Social, do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação, Conselho do Fundeb. À disposição dos nobres edis. 12.018, torna sem efeito o decreto 12.009, de 8 de outubro de 2016, designa a senhora Ângela Maria Nogueira para responder pelo expediente da divisão do Centro de Artes e Esportes Unificados durante a vacância do cargo, exonera a partir de 27 de outubro de 2016 a senhora Miriam de Fátima Cioff Aires do cargo em comissão de coordenadora da Divisão de Atenção Básica à Saúde, exonera a partir de 1º de novembro de 2016 o senhor Haroldo Paes Gessoni do cargo em comissão de coordenador do Museu Histórico e Geográfico
nomeia a senhora Sônia Maria Sanches para exercer, a partir de 1º de novembro de 2016, o cargo em comissão de coordenadora do Museu Histórico e Geográfico, com os vencimentos estabelecidos em lei. À disposição dos senhores vereadores e senhora vereadora. 2019, concede autorização de uso a título precário, uso oneroso de 50% da área da Avenida Chafique Fraia, realização de feirão de automóveis. À disposição dos nobres edis. 2020, estabelece parâmetros urbanísticos para o loteamento Chácara Santa Bárbara. À disposição dos senhores vereadores e senhora vereadora. 2021, aprova o regulamento do Sistema Municipal de Auditoria Assistencial e a tabela geral de constatação não conforme a serem adotadas como referência para o Sistema de Auditoria Assistencial da Secretaria Municipal de Saúde. À disposição dos senhores vereadores e senhora vereadora. 2022, abre créditos suplementares às dotações orçamentárias no valor de R$ 8.355.000, vencimentos e vantagens fixas e obrigações patronais de diversas secretarias. À disposição dos senhores vereadores e senhora vereadora. 2023, nomeia membros do Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência. Espera só um pouquinho, né? Tá aqui embaixo. À disposição dos senhores vereadores e senhora vereadora. Expediente dos vereadores. Balancete. Ofício 54, 2016. Encaminha balancete da receita, despesa, balancete financeiro e também o rol de pagamentos referente ao mês de outubro de 2016 da Câmara Municipal de Poços de Caldas. Às comissões pertinentes. Projeto de lei 31. Institui o calendário de datas comemorativas municipais de Poços de Caldas e dá outras providências. Autoria, vereador Paulo Tadeu. Às comissões pertinentes. Projeto de Decreto Legislativo 29. Concede o título de cidadania poço-caldense à professora Gisele do Prado Siqueira. Autoria, vereadora Maria José. Às comissões pertinentes. Requerimentos. 937. Requer a retirada de tramitação do processado legislativo 177/2016, que contém o projeto de decreto legislativo 23/2016, que concede o diploma de mérito profissional ao senhor Sérgio Parreiras Pereira, autoria do vereador Marcos Sansão. Deferido. 938. Votos de congratulações ao senhor Antônio Batista da Silva, agraciado com homenagem motorista padrão do Detran Minas Gerais, autoria do vereador Paulo Eustáquio. Em discussão. Em votação. Vereadora Maria José está ausente. Vereador Paulo Tadeu, por favor. Requerimento aprovado por 13 votos. 939. Requer o uso do recinto da Câmara Municipal no próximo dia 19 de novembro, visando a realização de uma plenária de seu mandato. Autoria do vereador Paulo Tadeu. Não tem nada. Não tem nada. Em discussão. Em votação. Vereador Mário José ausente. Requerimento aprovado por 13 votos. 940. Pedido de informações sobre a paralisação das obras de pavimentação da Avenida Presidente Venceslau Braz. Autoria do vereador Joaquim Alves. Em discussão. Com a palavra o vereador Joaquim Alves. Senhora presidente, nobres colegas vereadores e vereadoras, público presente, constantemente a gente está sendo questionado para a paralisação da obra da Venceslau Braz. Um pedaço do trevo do Primavera até a Artec ficou pronto, muito bom, e a gente que mora na região leste, estão sempre, eu acredito que outros vereadores também aqui, já foi cobrado, e a gente não tem uma explicação correta, porque segundo o prefeito Heloísio, que as obras de pavimentação seriam concretizadas no governo dele, que ainda falta um tempinho, tenho certeza que, se depender do nosso prefeito, ele vai fazer. Mas, para dar subsídio, para a gente poder falar a verdade à população,
a gente tem que fazer esse requerimento. Porque eu tentei buscar, junto aos secretários de obra e o secretário adjunto, mas não consegui. Então, esse requerimento é importante para que a gente tenha se vai fazer, se não vai fazer, para a gente orientar a população. Muito obrigado. Em votação. Requerimento aprovado por 14 votos. 942 votos de congratulações ao Jornal da Cidade pelos seus 29 anos de fundação, autoria do vereador Joaquim Alves. Em discussão. Com a palavra o vereador Joaquim Alves. Senhor presidente, nobres colegas, só para deixar à disposição de todos os vereadores, gostaria que todos assinassem comigo, porque esse pessoal do Jornal de Posse, não de todos os jornais daqui da cidade, eles têm um carinho muito grande com a Câmara Municipal, então, nesse momento, a gente também tem que demonstrar carinho para eles. Muito obrigado. Gostaria que todos assinassem. Obrigado. Vereador Paulo Tadeu. Apenas para cumprimentar o vereador Joaquim Alves e também reforçar aqui o nosso respeito pelo Jornal da Cidade, pela sua trajetória, por tudo aquilo que representou e representa nesses quase 30 anos de existência, né, um jornalismo que busca fazer justiça ao termo jornalismo, pela sua independência e pelo seu compromisso com a verdade. Então, parabéns ao vereador Joaquim Alves e parabéns aos integrantes e colaboradores do Jornal da Cidade. Em votação. Requerimento aprovado por 14 votos. Já, obrigado. 943. Pedido de informações sobre a fiscalização das obras realizadas pela Gasmig, autoria do vereador Jonei Eiras. Em discussão, com a palavra o vereador Jonei. Presidente, vereadores, a minha preocupação, senhora presidente, é a respeito de estar sendo feitas muitas intervenções pela Gasmig na centro da cidade, estão dilapidando os nossos paralelepípedos, que os mesmos não estão voltando às suas origens, ou seja, ao leito de transposição de carros. Então, eu queria saber o que está sendo feito, o que se tem fiscalização, para que as coisas corram a contento do que tem que ser feito. Com a palavra o vereador Tiago Cavelanha. Colegas vereadores, colega vereador Jonei Eiras, sua preocupação é extremamente pertinente. Eu já tenho outros questionamentos recentes, inclusive, nesse mesmo sentido. Atribuo, inclusive, não a catástrofe ocorrida no dia 19 de janeiro desse ano, mas tenho certeza de que essa intervenção da Gasmig contribuiu sim, porque eles fazem essa instalação, a tubulação de gás pelo método não destrutivo, então vão perfurando tudo que está embaixo da terra ali, não há fiscalização e eles vão estourando rede de esgoto, galerias e etc. Eu mesmo tive a oportunidade de presenciar em loco uma galeria que estava interrompida em função da passagem da tubulação da Gasmig. Estava no local junto com a equipe da prefeitura, aqui, próximo ao café aqui, próximo ao Banco Mercantil do Brasil aqui, onde essa rosa, isso, Café Essa Rosa, o Mercantil do Brasil ali, eu estava em loco, acho que tinha o vereador Rogério, se eu não me engano, estava comigo, inclusive, no dia que nós vimos um trecho de uma galeria que estava interrompida em função da passagem da Gasmig. Isso se repetiu ali próximo ao Capitão Afonso Junqueira, e sabe lá Deus quantas outras galerias ou quantas outras redes de esgoto não estão estouradas, que não foram avariadas em função da passagem dessa tubulação da Gasmig. Se o senhor buscar lá mais para o início do ano, no primeiro semestre desse ano, vai encontrar um requerimento meu no mesmo sentido do seu. Infelizmente, eu acredito que nada tenha alterado. Estão deixando aí uma herança complicadíssima para as secretarias e para o serviço público de uma forma geral, dar conta de resolver e consertar esse estrago que a Gasmig fez aí no nosso subsolo. Infelizmente. Obrigado. Em votação.
Requerimento aprovado por 14 votos. 944. Pedido de informações sobre o funcionamento de borracharia situada na Avenida Antônio Toni, número 2600, autoria do vereador Rogério Andrade. Em discussão, com a palavra o vereador Rogério Andrade. Essa borracharia aí, o vizinho lá, são pacientes meus, e estavam reclamando já fazem um tempo. E eu pedi para eles irem na fiscalização, para ver como que era, se tinha alvará, tudo. E aí jogaram para o meio ambiente não faz nada. E eu tive lá ontem e gravei o som da borracharia dentro da casa da mulher. Isso é dia e noite. Isso é dia e noite isso aqui. Foi falar com o dono falou assim, os incomodados que se mudem. E ela mora lá, nasceu lá, tudo, do bairro, e esse barulho o tempo inteiro. Foi na fiscalização, isso é do departamento de meio ambiente. Vai no meio ambiente, não, isso é da fiscalização. E aí um joga para o outro e ele continua fazendo barulho, compressor ligado a noite inteira, fazendo barulho dentro do quarto da pessoa. Não tem um isolamento, não existe nada. Código de postura. Então, é um absurdo. Então, eu estou trazendo isso porque já faz mais de 1 ano e meio que eu estou tentando ajudar ela desse jeito. Só que agora ficou um ponto que o cara virou e falou assim, os incomodados que mudem. Ele que mude. Tá? Então, é só por causa disso, para entender qual que é o motivo. Porque é impossível viver com barulho desse, dia e noite. Verdade. Em votação. Nossa. Requerimento aprovado por 14 votos. 945. Pedido de informações sobre a realização de algumas melhorias na rua José de Carvalho, no bairro São José. Autoria do vereador Antônio Carlos. Em discussão, com a palavra o vereador Antônio Carlos. Não pediu? Senhor presidente. Já leio o seu pensamento. Obrigado. Nobres colegas. Na verdade é rua José Augusto de Carvalho. Faltou um Augusto aí. Depois se a gente puder fazer uma correção, senão porque vai dar confusão, né? Porque nesse local, eu estive lá, senhor presidente, a convite dos moradores, tem o CRAS, irmã Libra Caminati, não é isso? E também uma unidade escolar. E é uma rua de grande movimento, pastor Valdir, que infelizmente, se não colocar redutor, os motoristas e motoqueiros não respeitam. Então, eu estive lá pessoalmente comprovando essa necessidade, além da má qualidade do piso, né, do asfalto, mistura com bloquete, asfalto. Então, há essa necessidade de uma melhor sinalização também. A gente sabe que a administração está no fim, né? Muita coisa, infelizmente, está parada. Depois nós vamos até falar sobre isso na tribuna. Estranho o comportamento de algumas secretarias, de algumas intervenções nessa reta final. Eu, sinceramente, não esperava que isso pudesse acontecer. Mas estou fazendo aqui um apelo para que o Demutran possa, então, intervir lá. Muito obrigado. Em votação. Antônio Carlos, por favor. Requerimento aprovado por 14 votos. 946. Pedido de informações sobre melhorias no parque infantil existente no bairro Dom Bosco. Autoria do vereador Antônio Carlos. Em discussão, com a palavra o vereador Antônio Carlos. Senhor presidente, nobres colegas, da mesma forma, os moradores da região da Coronel Virgílio Silva, vereador Zé Maria, nos pediram uma visita lá e eu fui ao local. Os brinquedos desse parque infantil, inaugurado lá em 1982, na administração do prefeito Ronaldo Junqueira, até que os brinquedos estão em boas condições, o parque está relativamente, assim, a caráter para
criançada poder utilizar. O que falta ali, senhora presidente, novos colegas, são reparos nos alambrados, em parte dos alambrados que estão abertos e entra pessoas, animais, e o pedido dos moradores lá, senhora presidente, veja só, nos dias atuais, à noite, o parque fica aberto, ninguém toma conta, ele é ocupado por traficantes, usuários de droga e tudo mais, andarilhos, desocupados. Então, os moradores estão pedindo reparos nos alambrados, um cadeado para trancar o parque e iluminar, que eu acho que não é coisa do outro mundo. Nós temos um departamento de eletricidade aí, 3, 4 postes ali poderiam iluminar o parque e dificultar o tráfico de drogas. Eles estão usando o equipamento público, fica escuro à noite, para tráfico de drogas e uso de drogas. Então, é algo assim que incomoda a população, os comerciantes ali da região, ver aquela situação toda noite num equipamento que deveria ser utilizado somente para lazer da comunidade, das crianças principalmente. Muito obrigado. Em votação. Só um minutinho, que deu um problema técnico. Requerimento aprovado por 14 votos. (947). 947. Pedido de informações sobre ocorrências no edifício Bauxita, devido às fortes chuvas. Autoria do vereador Antônio Carlos. Em discussão. Vereador Antônio Carlos, com a palavra. Senhor presidente, novos colegas, no último sábado à noite, quem estava aqui em Poços de Caldas, comprovou e viu preocupação de muitos bairros e tal. E aqui na Rua Junqueiros, por incrível que pareça, senhor presidente, nós tivemos problemas aqui no subsolo desse prédio, onde moram algumas pessoas. A implantação do Traficalme aqui, ela foi extremamente importante para a segurança dos pedestres. Eu acho que é um dos locais de maior movimento na cidade, os motoristas que respeitam, né, a preferência do pedestre e tudo mais. Mas da forma como ele foi feito, somente agora, com essa chuva forte, deu para comprovar que houve uma pequena falha na colocação do equipamento, porque não foi feito uma colocação de saúde, senhor presidente, de um ralo, né, para dar vazão à água. Então, a água, quando vem em grande quantidade, ela sobe através do Traficalme, entra na calçada e entra nos apartamentos aqui de baixo. Então, nós conversamos com alguns moradores, comerciantes aqui também, do lado. Então, é essa a nossa reivindicação, coisas simples, providências que podem ser tomadas para solucionar o problema em poucas horas e atender quem está sentindo na pele os problemas. Uma moradora aqui de baixo, a maioria dos vereadores conhece, ela nos relatou que na chuva de janeiro, ela teve prejuízo total. Ela está desesperada, chegou a falar, tem que tirar esse Traficalme daqui. Não é, apenas abrir uma canaleta, né, para que a água escorra. E o bueiro também, que por incrível que pareça, está totalmente entupido aqui, na nossa cara aqui,
à nossa frente. Então eu conversei com o engenheiro Paulo Milton, se prontificou, veio aqui. Eu acho que esse que é o papel do vereador, é o papel de um servidor público, né, poder atender a população. E nós estamos confirmando, oficializando através de um requerimento para que essas providências sejam tomadas, né, em benefício dos moradores aqui do Bauxita. Muito obrigado. Em votação. Requerimento aprovado por 14 votos. 948. Pedido de informações sobre a participação de Poços de Caldas no processo de reabertura dos cassinos no Brasil. Autoria do vereador Paulo Tadeu. A leitura, a pedido do vereador Pastor Valdir Sementilli. Considerando o estágio avançado dos debates em torno das questões envolvendo os jogos e cassinos no Brasil, considerando que este vereador levantou este importante tema ainda no ano passado, considerando a necessidade de um amplo e participativo debate entre o poder público, os empresários e trabalhadores do turismo e do comércio, considerando que a nova redação do projeto de lei 186 de 2014 dispõe em seu artigo 54 e parágrafo. Artigo 54. A localização dos cassinos explorados em território nacional atenderá ao Plano Nacional de Turismo, devendo no mínimo 2/5 dos estabelecimentos estarem localizados nas regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste. Parágrafo 1º. É permitida a integração e exploração de cassinos, jockeys clubes localizados em municípios com mais de 300 mil habitantes, desde que estejam em funcionamento na data de publicação desta lei e que atendam aos requisitos mínimos de qualificação estabelecidos em regulamento. Parágrafo 2º. Admite-se ainda a exploração de cassino nos municípios classificados como de interesse turístico por lei específica, sancionada até 6 meses antes da data de vigência desta lei e que possuíam projetos ou investimentos de complexos hoteleiros para mais de 2.000 quartos e os municípios considerados estâncias hidrominerais que já tenham sediado cassinos sob a égide da lei anterior. Por fim, considerando que tal redação abre possibilidade de exploração de cassinos em Poços de Caldas, é o presente para indagar. Primeiro, existe algum estudo no âmbito da Secretaria Municipal de Turismo para reunir os atores sociais diretamente interessados para debater o tema e propor iniciativas para o município? Justifica-se o presente pedido, porque entende o vereador signatário que, pela importância e destaque do setor, Poços de Caldas não pode ficar alheio a um estudo profundo e debate sério para decidir pela oportunidade ou não de voltar a sediar cassinos no município. Nestes termos, pede asper deferimento o vereador Paulo Tadeu. Em discussão, com a palavra o vereador Pastor Valdir. Senhora presidente, secretários, caros vereadores presentes, nada contra o pedido de informação, que eu acho que é uma ferramenta que a gente tem que realmente estar procurando. Mas na época, inclusive, da audiência que teve aqui, né, me posicionei contra a abertura dos cassinos, colocando, né, tudo aquilo que eu já tive conhecimento e de coisas que aconteceram com os cassinos. Sei que acontece coisas clandestinas, né, que continuou acontecendo, mas eu continuo com a minha posição de ser contra a reabertura do cassino aqui em Poços de Caldas, né? Essa é uma postura que eu vou manter. Eu sei que posso ser um voto vencido, não vai dar tempo nem de eu votar, que não vai ser talvez esse ano, mas eu continuo com a minha postura, né? Como eu já coloquei, com todo o respeito, que desde a audiência o autor foi o Paulo Tadeu, e agora o requerimento não tem nada contra, porque é um requerimento que a gente precisa de informação de como que está o processo. Mas só me levantei para me justificar novamente que eu sou contra a reabertura dos cassinos em Poços de Caldas. Obrigado. Com a palavra o vereador proponente, vereador Paulo Tadeu. Senhora presidente, senhora vereadora, senhores vereadores, na verdade o pedido de informação, pastor, ele não direciona uma posição efetiva sobre a questão da reabertura dos jogos em Poços de Caldas. O que eu vou repetir aqui é o que eu disse na audiência e que eu venho dizendo todo esse tempo.
nós não podemos ficar fora do debate, especialmente agora em que o relator da PLS 186, Fernando Bezerra Coelho, acatou uma emenda proposta pelo senador Lindenberg Faria, exatamente no sentido de propiciar que municípios que já houveram sediado os cassinos possam ter a opção de voltar a sediar. O que eu entendo é que nós temos que discutir, porque ou para sim ou para não. Nós temos que decidir em comunidade, em sociedade, deliberar da maneira mais tranquila possível, sem nenhum tipo de imposição, mas deliberar, porque eu entendo que o nosso pecado maior nesse momento seria simplesmente fechar-nos ao debate. Porque se no futuro nós tomarmos a decisão hoje de sermos favoráveis à reabertura dos cassinos, foi um debate amplo com a comunidade, com a sociedade, e a participação permitiu que a decisão fosse essa. Se a decisão for em direção contrária, acata-se também, mas no futuro ninguém dirá que essa geração de lideranças se omitiu diante de um tema tão importante do ponto de vista cultural, do ponto de vista econômico, do ponto de vista social, né? Do ponto de vista dos costumes, por que não? Né? Então é importante que a gente faça esse debate, razão pela qual eu apresento o pedido aí para buscar informação se a Secretaria de Turismo está antenada com esse debate nacional. Em votação. Professor Flávio está ausente. Oi. Requerimento aprovado por 14 votos. 949. Pedido de informações sobre o espetáculo Sinfonia das Águas, autoria do vereador Paulo Tadeu. A leitura, a pedido do vereador Antônio Carlos. Considerando a importância da Orquestra Sinfônica Municipal para a cultura de Poços de Caldas, considerando a relevância da Sinfonia das Águas no calendário turístico e cultural de Poços de Caldas, considerando os frequentes rumores de dificuldades financeiras, tanto da orquestra como da sinfonia, é o presente para indagar. Primeiro, existe alguma dívida do município com a orquestra ou com a realização do espetáculo Sinfonia das Águas? Segundo, quais eventos foram patrocinados pela administração direta ou indireta do município no período de 2013 e 2016? Terceiro, existe algum resíduo de pagamento não realizado com origem nesses patrocínios? Quarto, quais eventos tiveram patrocínio de empresas públicas, estaduais ou federais no mesmo período? Quinto, quais eventos cujos patrocínios foram contratados, mas não foram realizados, por quais razões? Justifica-se o presente pedido de informações a necessidade de esclarecer fatos pertinentes à cultura e ao turismo local, além de oferecer a esta Casa Legislativa informações da maior relevância sobre estes dois importantes patrimônios de Poços de Caldas. Nestes termos, pede expert de ferimento o vereador Paulo Tadeu. Em discussão? Em votação? Requerimento aprovado por 14 votos. 950. Votos de congratulações à nova diretoria eleita do Diretório Central dos Estudantes da Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais de Poços de Caldas, autoria do vereador Flávio Faria. A leitura a pedido do vereador Paulo Tadeu. No último dia 31 de outubro de 2016, ocorreu na sede do Diretório Central dos Estudantes da Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais, Campo Poços de Caldas, a eleição para a nova diretoria desta instituição para o mandato do ano 2017. A chapa DCE Decente foi a única a concorrer neste processo, que totalizou 219 votos, sendo 211 votos sim, 2 votos não e 6 votos nulos, chegando à marca de 96% de aceitação. Os membros da nova diretoria são: presidência, Daniel Monteiro Bernardes, Relações Internacionais; vice-presidência, Pedro Paulo Vieira, Direito;
Coordenador de Eventos, Finanças e Patrimônio, Letícia Veríssimo Militão Martins, Ana Flávia Dias Almeida. Coordenação de Comunicação, Desirê Silveira Luiz, Enfermagem. Coordenação de Cultura e Eventos, Isabela Portilho de Castro de Carvalho, Arquitetura, Samuel Henrique Gonçalves, Administração. Coordenador de Extensão, Tamires Silva Furquim, Fisioterapia. Juliana Faria de Oliveira, Engenharia Civil. Coordenador de Assistência Estudantil, Amanda Guido, Direito. Coordenação de Formação Política, Gabriel Vitor da Silva Chagas, Publicidade. Túlio de Oliveira Figueiredo Moreira, Engenharia Elétrica. Coordenador de Representação Discente, Maria Cara Monteiro Correia, Direito. Coordenadora de Integração Estudantil, Gabriel Santos, Engenharia Elétrica. Maria Gabriela de Almeida Sampaio Assis, Psicologia. Coordenador de Ensino e Pesquisa, Luísa Troiano Dominguete, Engenharia de Produção. Carolina Pacheco Ferraz, Medicina Veterinária. Desta forma, este vereador gostaria de parabenizar a diretoria eleita do Diretório Central dos Estudantes, desejando-lhes sucesso, sempre na luta e no movimento estudantil. Nesses termos, pede as per deferimento, vereador Flávio Henrique. Em discussão. Em votação. Requerimento aprovado por 14 votos. Expediente de terceiros. Ofícios. Associação Postos Caldenses de Bares, Restaurantes, Lanchonetes e similares. Solicita estudos e faz sugestões sobre temas propostos no Código Civil de Posturas, ainda não aprovado, sobretudo com relação à permissão para a utilização de mesas e cadeiras nas calçadas do município. Anexar ao processado. Ministério da Educação, comunicado 200-252-2016, informando a liberação de recursos destinados a garantir a execução de programas do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação no valor de R$ 611.665,75. À disposição dos senhores vereadores e senhora vereadora. Nada mais consta, senhor presidente. Intervalo regimental de 15 minutos.